E olha só que interessante, né? O Campeonato Paranaense da Divisão de Acesso. Um dos grupos, que tem 4 times, está a todo vapor. Rodando, o Maringá em primeiro com 6, Paranavaí em segundo com 4. E o outro grupo, que é o grupo do Operário, parado. Eu trouxe aqui nos estúdios da TV Vila Velha hoje o técnico Gersinho, o técnico do Operário Ferroviário. Gersinho, primeiramente, cumprimento você e, por extensão, toda a diretoria, atletas, aquelas pessoas que foram presidentes do Operário Ferroviário, a torcida do Operário Ferroviário pelos 105 anos de existência do clube. E a gente comentava antes de você chegar aqui, que foi em 2015, mais ou menos nesse intervalo, que o Operário já tinha colocado uma das mãos na taça, tinha vencido o Curitiba por 2-0 e estava nas vésperas de fazer uma apresentação magistral no Couto Pereira, vencer por 3-0 e conquistar o Campeonato Paranaense. Como é que você se sente hoje envolvido em meio a essa nostalgia, essa comemoração, essa felicidade aí da torcida alvinegra? Primeiramente, né, parabenizar o torcedor em especial, né? Eu acho que os clubes de futebol eles só existem e existem para o torcedor, né? Então, principalmente o torcedor operariano, que hoje está de parabéns, né, por apoiar a sua equipe que hoje faz 105 anos, é uma história centenária, né? Então, de muito respeito, não só no estado, como em todo o território nacional. Então, acho que o torcedor aqui que é o maior, que tem que ser parabenizado, né? E em relação a isso, a conquista de 2015, como passou rápido, né? Pois é, rapaz. Parece que foi ano passado, muito próximo, aquela comemoração, a euforia, enfim, de todos, da torcida, enfim, a cidade toda mobilizada, aqueles 2 grandes jogos contra a equipe do Curitiba. E hoje nós estamos numa situação, né, com a competição paralisada, somente treinando, mas ansiosos para que recomece essa competição e a gente possa voltar a campo, voltar a dar alegria para o nosso torcedor. Você fez um amistoso, o Operário fez um amistoso no último sábado contra o Trieste, 3-0, placar diferente daquele 2-2, em que você saiu elogiando bastante a equipe, especialmente pelo ritmo e pelo entrosamento que o time está. É verdade, né? Foi muito importante para nós, para a gente manter a sequência. Hoje nós nos encontramos com um ritmo de jogo, né, de competição, que é diferente, né, de um ritmo só de treinamento ou de jogo-treino. Então a equipe conseguiu manter esse ritmo, né, demonstrar isso dentro do campo, enquanto uma equipe boa, uma equipe que sempre nos dificulta bastante, é uma equipe bem organizada, né, que na outra oportunidade nós não havíamos conseguido vencer, né, mas estávamos também no outro estágio. Hoje a equipe está num nível um pouco melhor e conseguiu ganhar o jogo. Então é importante para nós essa manutenção, né, que a gente fala, principalmente do ritmo, para que a gente não perca aí muita coisa. Claro que alguma coisa sempre se perde com a paralisação. O jogo oficial ele é diferente de um jogo amistoso, né, até pela responsabilidade de como o atleta encara um jogo valendo 3 pontos. Mas é importante a gente não perder esse ritmo e seguir no caminho aí que nós estamos para finalizar essa segunda divisão e também já iniciar a Série D que vem logo em seguida. É ruim, mas é bom. Você aproveita em alguns momentos até mesmo para recuperar atletas lesionados. Hoje no departamento médico só tem o Sousa? Como é que está? Só o Sousa, né? Ainda bem, a gente está conseguindo fazer um controle bom de treinamentos, de carga de atletas também para diminuir esse risco de lesão, né? Nós enfrentamos aí em menos de um mês 9 jogos desgastantes, com viagens, enfim, e principalmente com a maneira que a equipe atua, né? Que é uma intensidade muito alta e procura sempre fazer isso em todos os jogos. Então a gente corria o risco de, pela sequência de jogos, acúmulo de desgaste, perder algum atleta por lesão muscular. Felizmente não aconteceu, né? A gente conseguiu controlar bem, aí, administrar bem, e o único incidente que foi com o Sousa, mas uma fatalidade, né? Que infelizmente tira o atleta aí dos próximos jogos, né? Que qualquer atleta está sujeito, né, num esporte de contato. Contingência, né? Exatamente, mas acho que não só o Sousa, mas todo mundo aí, a gente espera ter o Sousa de volta, porque ele é um líder dentro do grupo, né? A presença dele é muito importante para todos os atletas e com certeza é um atleta que se cuida, um atleta que é focado, que é profissional acima de tudo, né? E quanto antes possível ele deve estar conosco novamente.
Estamos vivendo a novela aí com o caso da Portuguesa Londrinense, tem um julgamento marcado para a próxima quinta-feira, mas já sabe-se de antemão que talvez o caso não se encerre nessa quinta e esse grupo que está o Operário, ele fique mais um tempo sem jogar. Depois dessa movimentação que você fez contra o Trieste, pensando em campeonato brasileiro da divisão D, Gersinho, você obviamente deve estar tentando estruturar mais alguma movimentação para o Fantasma. Nós já confirmamos 2 jogos amistosos, né, contra a equipe do PSTC, que também vai jogar a Série D na competição do Campeonato Brasileiro. E vão acontecer no dia 10, lá no estádio deles, acho que é em Cornélio Procópio. Certo. E a volta aqui no domingo, no dia 14, né, Dia certo. Das Mães, a gente vai fazer esses 2 jogos amistosos para manter o ritmo e já também colocar aqueles atletas que devem chegar aí para reforçar a equipe para a Série D também. E um amistoso importante, bom, contra um time que certamente deve estar se preparando para fazer um bom papel, né? Exatamente, é uma equipe também, né, que tem uma base do Campeonato Paranaense, né, mesmo tendo sido rebaixado, tem bons atletas lá, bons jogadores, e vai para uma competição nacional, né? Então a gente vai medir forças aí com esse adversário, sabendo que logo na frente a gente pode encontrar equipes, e vamos encontrar equipes, né, desse mesmo nível, e importante a gente manter essa atividade, manter o ritmo, e já também colocar aqueles atletas que estão chegando já para se familiarizar com o nosso estilo de jogo, enfim, conhecer os seus novos companheiros, que a gente possa assim, entrosá-los o mais rápido possível. Gersinho, como é que vai ser para você, se definindo essa situação da divisão de acesso, como é que você provavelmente se deve esperar estruturar primeiro as datas de jogos a partir da definição do caso Portuguesa Londrinense, porque você vai viver novamente uma maratona de jogos, né? Como é que vai ser essa situação aí? Você vai ter que estar trabalhando com times mesclados, eu falo mesclados porque tem uma parte desse grupo, são as contratações que estão chegando, que você vai utilizar na Série D, e a outra parte que tem por direito jogar a divisão de acesso. Como é que é administrar essa situação? É verdade, nós tivemos uma situação muito parecida no início da competição, né, que foram muitos jogos em menos de um mês. Só que aquela fase ela não era decisiva, né? Então você podia administrar um outro jogo, poupar um outro atleta, e agora nós vamos entrar numa fase... São 2 competições fortíssimas e decisivas, né? Decisivas. O Campeonato Paranaense da 2ª Divisão é o quadrangular que define o acesso, né, o campeão, então só uma equipe que vai subir desse quadrangular, dessas 4. E a Série D você tem que começar muito bem também, porque é uma competição curta, né? São só 6 jogos na primeira fase, e você precisa aí buscar no mínimo de 9 a 10 pontos para conseguir uma classificação. Então, vai ser bem desgastante, a gente já está imaginando isso, né? Não esperávamos, né? Esperávamos fazer alguns jogos antes do início da Série D e ia coincidir 1 ou 2 jogos ali. Esse era o nosso planejamento. Enfim, agora vamos ter que esperar, como você falou, primeiro as datas, né, do Paranaense, para a gente aí poder conciliá-las ou não com as da Série D. Você falou ainda comentou em off comigo que o Operário deve receber aí novos reforços, né? Não num volume de quantidade tão grande, mas quantas peças devem ser colocadas nesse time aí para disputar o brasileiro da Série D? Nós devemos buscar aí em torno de 4 atletas, né? Nosso grupo não é muito grande, nosso grupo é um grupo de 26 atletas com 3 goleiros, né? Então, a gente precisa reforçar justamente porque teremos competições paralelas, né? E ninguém que está chegando agora pode jogar o Paranaense mais. Então, vão vir só para jogar a Série D e esses atletas que estão jogando a 2ª Divisão, a gente vai ter que fazer vai ter que ter um cuidado muito grande e preservar alguns em alguns jogos, né? Então, por isso, da necessidade de trazer mais reforços e incorporar o nosso grupo a nível de quantidade também de opções, mas principalmente a nível de qualidade. Enquanto não começa a divisão de acesso, você já sabendo que dia 21 joga contra o Brusque, é o momento de já começar a estudar o adversário, que inclusive deu um sufoco danado no Corinthians na Copa do Brasil?
É verdade, né? A gente sempre está atento. É uma equipe que vai passar por uma reformulação também, né? Vai perder muitos atletas, até pelo investimento que vai ser feito pelo clube, que não é o mesmo, né, do campeonato estadual. E outros atletas que se destacaram também, né? Vão ter oportunidades, vão ter propostas de outros clubes e devem aceitá-las. Alguns já saíram de lá. Então, a gente sabe que vai ter uma reformulação muito grande, mas o Brusque é uma equipe muito boa, já vem com uma base aí de 2 anos já, com 5, 6 atletas que estão nesse período lá, e com certeza vai ser um adversário duríssimo para a estreia. Uma perguntinha básica, você se lembra qual foi o último jogo que você perdeu, Gersinho? Faz tempo, mas eu lembro, né? Eu lembro porque não gostaria de ter perdido, foi para o Paysandu, né, em Belém, foi um jogo da Copa do Brasil que nós Quanto tempo já faz isso, hein? Isso foi em agosto, né, do ano passado. Faz tempo, hein, rapaz? Que desenvoltura tem o Operário Ferroviário nesses meses. É claro, criou time para realmente ter ganho essa Copa Paraná, Taça Paraná, né? E criou um time também aí com a tua mão para fazer essa belíssima campanha que vem fazendo na divisão de acesso também, né? É bom vencer, né? É bom demais, né? E fundamental no futebol, né? Não só no futebol, né? Todo esporte, mas principalmente no futebol. E a gente espera poder manter, né? Sempre melhorando alguma coisa, porque sempre podemos ajustar algum setor que não está legal e melhorar em relação a nós mesmos, mas é importante os resultados. Eu acho que o torcedor fica feliz, enfim, a comunidade volta a apoiar o clube que precisa, e a gente espera que essa sequência de bons jogos aí dure um bom tempo. Bacana. Olha, eu só quero esclarecer que no Dia do Trabalhador, a gente não pode esquecer a figura do trabalhador, que é o Gersinho, técnico exigente, carismático e também dominante na sua equipe. O trabalho que a Bianca, a assessoria de imprensa do Operário, faz, porque em pleno domingo eu estava solicitando a Bianca que você pudesse vir aqui, mas eu sabia que você viria mesmo no Dia do Trabalhador, no seu dia de descanso, que a gente sabe que você, na verdade, não tem descanso, né? E se o trabalho não está acontecendo no campo, ele está acontecendo vendo vídeo, estudando, e a gente sabe que você é um estudioso. Parabenizo você também pelo Dia do Trabalhador, pelos trabalhadores do esporte do nosso Brasil, do esporte da nossa Ponta Grossa, e sempre naquela mesma linha, desejando sucesso, porque a gente sabe que pessoas vitoriosas no esporte, elas não aparecem por acaso. Elas se preparam para ser vitoriosas e você tem esse caminho aí, está bem definido. Obrigado pelas palavras, meu, e aquilo que eu sempre falo, né, no esporte a gente tem que sempre fazer o nosso melhor, né? Às vezes não é o suficiente, mas a nossa parte nós temos que fazer, dar o nosso melhor, se entregar, viver aquele momento, viver aquela competição para o clube, e a chance de ter êxito, de vencer, ela é maior, né? Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, obrigado pelas palavras, e a gente espera que possa voltar aqui, quem sabe com campeão da segunda divisão, né, com acesso, e aí mais para frente a gente vai ver também, quem sabe um acesso aí a nível nacional também. Maravilha, é a nossa expectativa, meu amigo. Obrigado por tua participação. Bem, a gente vai para o rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho tem mais Cedo Esporte, fique por aí.